Segré está chegando para falar, inclusive, sobre a prisão do presidente Bolsonaro. Quero ouvir no Jornal da Auriverde, esse que é o mais brasileiro de todos os argentinos. Aliás, é mais brasileiro que muito brasileiro. E o nome dele é Gustavo Segré. Bom dia, Pitoli, bom dia, família Auriverde. Mesmo sem voz, eu não queria deixar de opinar sobre a prisão do presidente Bolsonaro, porque há um ponto de partida inevitável quando se analisa essa prisão preventiva por determinação do ministro Alexandre de Moraes. E a diferença entre justiça e vingança. Justiça é o exercício equilibrado da lei, dentro, sempre, dos limites definidos pela Constituição. Vingança é o uso do poder para responder a um inimigo real ou percebido de forma exemplar, simbólica e punitiva. A linha que separa uma coisa da outra é fina, e exatamente por isso exige prudência, autocontenção e colegialidade. O que preocupa não é apenas a decisão em si, mas o contexto simbólico em que ela ocorre. Não sei se vocês lembram da multa aplicada ao PL, 22 milhões, número historicamente vinculado com Bolsonaro. E agora a ordem de prisão decretada em data igualmente associada ao mesmo número, 22 de novembro. Tudo isso alimenta a percepção de que há mais do que uma técnica processual em jogo. Há uma sensação de elemento de sinalização política que não combina com a serenidade esperada de um ministro da Suprema Corte. Mesmo que tais elementos sejam acidentais, a justiça não pode permitir que pareçam intencionais, porque em democracia, aparência importa tanto quanto substância. A ausência do contraponto interno torna tudo isso mais grave. A Corte é colegiada exatamente para impedir que decisões com impacto nacional dependam da vontade isolada de um único ministro. E quando seus pares se silenciam, não atuam para moderar, questionar ou rediscutir medidas excepcionais, abre-se espaço para uma concentração de poder totalmente compatível com o espírito constitucional. E aqui não se trata de apoiar ou rejeitar o Bolsonaro. Trata-se de proteger o equilíbrio entre poderes e respeitar essa mesma base constitucional. A decisão acontece ainda num momento politicamente sensível, apenas um dia após o presidente Donald Trump anunciar flexibilização de tarifas ao Brasil e na mesma semana em que o país acompanhou a liquidação do Banco Master, um dos maiores colapsos financeiros recentes. Esse acúmulo de eventos cria uma tempestade perfeita, em que decisões judiciais passam a ser lidas não apenas como atos jurídicos, mas como movimentos de tabuleiro. A coincidência temporal do caso do Banco Master envolver empresas e escritórios ligados a figuras conhecidas no âmbito jurídico e político, como a esposa do ministro Alexandre de Moraes, e a prisão do ex-chefe de Estado ocorrer na mesma semana, reforça a percepção de um sistema de justiça que age em forma desigual, seletiva ou silenciosa, conforme o protagonista. Mesmo se impossível o eventual relação direta entre os fatos, o resultado para a opinião pública é devastadora. Perde-se a confiança, aumenta o ceticismo, alimenta-se a sensação clara de perseguição contra adversários de direita e que a justiça está sendo utilizada como ferramenta para continuar com aquele projeto do Barroso, lembra? Derrotar o bolsonarismo. O STF não precisa de unanimidade, precisa de limites. Nenhuma democracia sobrevive quando parte da população passa a enxergar a justiça como instrumento de punição personalizada. E nenhuma corte deveria desejar esse papel. Justiça se constrói com contenção, prudência e legitimidade. Vingança se exerce no calor do momento, mas deixa cicatrizes duradouras. Muito mais quando quem aplica está longe de entender os significados da palavra limite constitucional. Porque quando a justiça parece escolher quem punir e quando punir, quem fica algemado não é o acusado, é a própria democracia. Lutemos pelo Brasil que queremos e teremos o Brasil que merecemos. Não podemos deixar de lutar. Meu nome é Gustavo Segré e te conto tudo isso porque mesmo com tudo que estamos vivendo, eu tenho certeza absoluta que ainda dá tempo.